O especialista Genilson Moraes, que é contador e advogado, muito preocupado com o mundo da contabilidade, obviamente defendendo de verdade esse mundo da contabilidade que ele ama, que ele é apaixonado, e claro que levando o direito de todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa e tentando também mostrar para os contadores que aí estão e para os próprios clientes finais que buscam esse trabalho, que buscam essa organização dentro da contabilidade, de que ninguém precisa ser vilão, todo mundo pode ser amigo, os contadores podem ser amigos dos seus clientes, os clientes podem fazer também um trabalho muito positivo, porque tudo trabalha junto. Quando você tem uma contabilidade, a contabilidade é sua. Você vai buscar um profissional para defender a sua contabilidade, porque tem coisas que você não entende, obviamente só o contador vai entender. E quando isso acontece e que ambos trabalham com afinidade e você leva a tarefa direitinho para o seu contador e ele passa tudo direitinho para você, não tem como ninguém ter dor de cabeça. No final de tudo, todo mundo se dá muito bem. E você que pretende ser um grande empresário, que bom que você pensa assim. É muito bom que você pense assim, porque se você é um pequeno empreendedor e você quer avançar, a primeira coisa que você tem que entender é da sua contabilidade. Você tem que realmente estar por dentro do assunto. E a partir de hoje, como ele mesmo fala, nosso querido Genilson, vai transformar a sua contabilidade leve e vai mostrar realmente que uma verdadeira gestão faz toda a diferença. Com vocês agora, o Contabilizando. Patrocínio Contade, gestão contábil e tributária. Bom, gente, o que chama bastante atenção sua e nossa é que você precisa de uma empresa extremamente séria, diferenciada, que esteja no mercado ajudando o mundo da contabilidade e ajudando os clientes. Seja ele um empreendedor, seja ele um grande empresário, seja ele aquela dona de casa que está dentro de casa, mas que também faz a declaração do seu imposto de renda, precisa entender como é que a contabilidade entra no mundo empresarial e entra dentro da tua casa. Né? Então, você que está assistindo a gente, você que, por exemplo, vive nos médicos, quer cuidar da tua saúde e às vezes não entende como você pode transformar tudo isso em algo positivo para a tua vida, hoje você vai saber. Não tenha problema com o leão, não é isso, Genilson? Isso Bom dia, mesmo, seja muito bem-vindo. Contamos um pouco da sua trajetória na semana passada, que para mim foi um orgulho, emocionou muitas pessoas. Fez com que muitas pessoas entendessem que tudo que é organizado, tudo que tem um foco, tudo que tem excelência, tudo que tem o seu time, né? Que dá o exemplo de organização, dá para você chegar lá com excelência, não é verdade? É isso mesmo, Manus. Obrigado. Estamos aqui no segundo momento do Contabilizando, né? E hoje a gente vai dirimir aí todas essas dúvidas do imposto de renda. Falar para você de casa, como você bem falou, empresário, microempresário, dona de casa, como é essa intimidade com o leão. O leão não precisa ser esse bicho papão em que vocês pregam, né? Em que é pregado também por alguns profissionais. Não, ele é sensível, leve, e a gente vai mostrar isso para você de casa ao longo de todos esses meses que nós temos aí com o imposto de renda. Sim. Genilson, o que chama bastante atenção é que todo ano é a mesma coisa. Medo, preocupação. E você sabe que o que me chama bastante atenção e que eu acho muito interessante dentro desse nosso quadro é que as pessoas estão sendo informadas, mas acabam não sabendo muito. Parece que quando elas vão para o mundo da contabilidade, é um desespero gigantesco que muitas pessoas chegam no último dia, faltando poucos minutos para entregar essa declaração, elas ainda estão confusas. Está na hora dessa pessoa que está assistindo ao nosso programa entender o que está acontecendo com a contabilidade dela? Sim, é importante entender que a contabilidade hoje ela é consultiva. Encerrou aquela contabilidade guarda-livros que a gente chamava, que faz só a folha, a escritura, os impostos. Não, hoje existe uma contabilidade consultiva, é isso que a gente faz. A gente entrega para você toda essa legislação de forma esmiuçada, sem que você se preocupe durante todo esse período. Então, também você de casa precisa entender que o imposto de renda acontece durante todo o exercício.
ele não é só nesse prazo, porque você fica ali com medo e fica se prendendo para reunir os documentos, para fazer a prestação de contas assertiva e, principalmente, contratar um profissional habilitado, preparado e que tenha conhecimento das alterações da legislação, pois a contabilidade vive alterando a todo instante. Como, por exemplo, esse ano tivemos a alteração da tabela progressiva do imposto de renda. Então, é importante que você contrate um profissional habilitado e preparado para que você não tenha sustos ou malha fiscal. Bom, a partir de hoje, você que está assistindo o nosso programa vai ter a liberdade de entrar em contato com a gente. Nosso telefone vai aparecer na sua telinha agora, que é o telefone da nossa produção. Nós vamos estar ainda falando muito sobre imposto de renda, porque, como o Genilson falou, começa amanhã. Todo mundo já fica com aquela sensação, parece que o coração começa a bater mais forte. Você quer sentir o coração de alguém? Fale em imposto de renda. Isso é o que você deseja transformar na mente e no coração das pessoas como algo leve, que foi algo que você realmente quis colocar e que tem dado certo, não só aqui dentro do estado do Piauí, no Brasil, mas no mundo. Não é por menos que o Genilson, gente, não está só dentro do Brasil, mas também já está fazendo sucesso fora do país. Não é isso, Genilson? Isso mesmo, nós temos clientes em Miami, Londres, né? Nós estamos chegando a Andorra, já chegamos até Curaçao também. Então, nós estamos levando essa contabilidade consultiva, desmistificando mesmo, Vanusa. E você de casa, desmistificando essa história do leão. Não precisa você sofrer às vésperas. Verdade. É preciso você se organizar e ser leve com o processo. Pois é, porque aquela dorzinha de cabeça que às vezes você imagina, será que eu vou entrar na malha fina? Não, você não tem que pensar assim, ao contrário. É para você ficar leve, dormir leve, porque você fez uma contabilidade leve. Leve. Não é isso, de forma assertiva, você não vai precisar se preocupar com isso. Até porque Vanusa, a Receita Federal já tem todos os teus dados. Ela só vai precisar validar. Então, esse profissional de contabilidade habilitado e atualizado, ele vai te entregar essas informações para a Receita Federal. Vai validar suas informações de forma tranquila. Então, se você tem a restituir, você vai restituir. Se você tem a pagar, vai pagar. E outro detalhe bem importante para esse profissional é que ele pode fazer uma elisão fiscal, um planejamento tributário. Muitos estão perguntando à Contade sobre planejamento tributário. Gente, planejamento tributário é tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Até você, doméstica, pode sim ter um planejamento tributário. Porque nós estamos falando do planejamento tributário, inclusive previdenciário. Vamos fazer o seguinte, eu vou te convidar para que a gente possa ir até o telão, porque você trouxe algo muito positivo. A partir de hoje, esse teu amiguinho que está do seu lado, somado a este outro amigo que está do outro lado, significa Leão e Contade, uma gestão contábil e tributária, vai transformar a tua vida e vai fazer com que o teu imposto de renda te traga benefícios. Se eu invisto muito dinheiro e eu pagar muito imposto, significa dizer que eu estou muito bem, obrigada. Exatamente. Não é isso? Vamos comigo lá? Vamos lá? Para a gente informar. Eu queria que você ficasse aqui para que a gente pudesse Obrigado. já começar falando. Primeira coisa, tem algo que você falou que para mim é muito positivo e que me causa uma sensação muito tranquila, que é a importância da contabilidade assertiva. Nossa, como isso faz com que a gente abra os olhos e entenda o seguinte, que quando você tem conhecimento, é libertador. Sim, né? Sem dúvidas. É libertador. Conhecimento, atualização da legislação e, principalmente, um profissional habilitado e atualizado. Quando a gente traz a importância da contabilidade assertiva, a gente fala de todos esses cenários, do planejamento tributário, da conversa com o seu cliente, do treinamento no administrativo do seu cliente, do treinamento também para você de casa, entender que você tem que colocar as suas entradas, as suas saídas, controlar tudo isso e, ao final disso tudo, você vai ser mais leve com o processo. Quando a gente fala, Genilson, da contabilidade assertiva, envolve um todo, né? Porque você acaba entendendo que o seu financeiro, ele também tem que estar organizado. É isso. Quando você coloca no papel tudo que você está fazendo, quando você organiza, vamos lá para uma pastinha e você coloca toda a sua documentação de saúde, enfim, todas aquelas informações que a cada ano você vem com essas informações do que você vai declarar.
Só que você não tem nada. E aí depois você fica louco, vai para um canto, vai para o outro. Por isso que no final você fica, eu esqueci tal coisa, eu deixei de levar documento X. E aí fica louco. Quem está lá na contabilidade, fazendo a sua contabilidade, como também o cliente que cobra do contador algo que já era para estar tudo organizado, não é isso? É isso mesmo. A gente precisa quebrar esse protocolo de que tem que ser às vésperas do imposto de renda que eu tenho que reunir essa documentação, Vanusa. É verdade. É importante a gente ter uma pasta separada para que durante todo o exercício a gente possa separar essa documentação. Logo porque nós fazemos consultas médicas durante o ano, Sim. fazemos aplicações ou não, ou recebemos alguma renda extra através do Pix. Porque a Receita já vai saber dessa informação. Mudou e muita coisa, né? Mudou muita coisa. E assim, essas informações já estão lá. 5 informações que já estão lá. A primeira, o rendimento da sua fonte pagadora, quem você recebeu, quem pagou o seu salário, quem pagou pela sua prestação de serviço, essa informação a Receita já tem. Toda a sua movimentação bancária, a Receita já tem. A informação do locador, locatário, do proprietário do imóvel, a Receita já tem. As informações de prestação de serviços médicos, a Receita Federal já tem. Então, tem várias informações que a Receita já tem. Ela só vai te chamar, o Leão vai te chamar, oi, Vanusa, vamos conversar. Isso tá certo? Eu dou até um exemplo para você de casa, bem menos técnico. É tipo aquela mãe em final de período escolar. Pergunta para o filho como foi na escola, como é que está o seu boletim. E ele vai dar voltas para explicar, Só que o que acontece? A mãe já tem o boletim ali. Então, é a mesma coisa que acontece com a Receita Federal. Ela só vai te perguntar o que aconteceu durante o exercício, só que ela já tem o teu boletim ali. Ela só quer validar essa informação. Quando você fala assim, me dá uma mexida aqui, ó, na mente, e a gente fica extremamente inteligente dentro do mundo que está se iniciando. Olha como é que o Genilson está falando e está te esclarecendo com um exemplo muito prático. Se você passa o ano inteiro sem ir nessa escola, sem saber quem é o professor, como é que estão as notas do teu filho, se você não organiza todo o ano do teu filho, o ano letivo, e chega no final do ano, você quer salvar as notas que ele teve lá embaixo, quer entender o que foi que aconteceu para que seu filho tenha sido prejudicado, foi mais ou menos o que você explicou. No final você quer resolver o problema e o problema já está ali. Deveria ser uma solução. E quando você diz que essa pessoa está com o boletim na mão, é mais ou menos isso que acontece na contabilidade. Eu sei como está a minha contabilidade, eu só quero ter a certeza. Sim, é isso mesmo. Aí vem uma contabilidade assertiva. E o profissional tem que estar habilitado, além de estar habilitado, eles têm que estar com conhecimento técnico. A legislação está sendo alterada todos os dias. Então, é necessário que você habilite, contrate um contador que ele esteja atualizado. Muito bom. Contabilidade consultiva hoje é o que está acontecendo no mercado da contabilidade. Você trouxe algo para a gente que fala das principais mudanças do imposto de renda para 2024. Existem mudanças e elas Isso estão mesmo. aí. Como eu falei há pouco, é necessário que o profissional esteja pronto para essas alterações e esteja vivenciando elas, acompanhando como é que ela acontece. Então, nós tivemos aqui uma alteração, Vanusa, em relação aos rendimentos tributáveis. Nós tínhamos um teto ali de R$ 28.559,70 e hoje quem recebe já esse valor não precisa mais declarar, tá? Só quem recebe acima de R$ 30.639. Então, houve essa alteração. Então, é como se o governo dissesse o seguinte, você que recebe até 28 mil está isento do imposto de renda. Eu só vou cobrar agora aos que têm acima de 30.600. E olha que nós estamos mostrando para você de uma forma realmente bem clara, para que você não venha ter dúvidas. É importante você que está em casa, pegue uma caneta, pegue seu celular, o que você tiver em mão. Uma agenda, um lápis, o que você quiser. Coloque tudo isso no papel, que é uma verdadeira aula de contabilidade que você está ganhando de forma gratuita, através do nosso programa Bom Dia News. Ninguém te dará um presente como esse e vai te dar essa atenção que o Bom Dia News, juntamente com o G-News, está te dando. E de graça, né? Vamos pincelar mais. Rendimentos isentos não tributáveis. O que significa isso? Os rendimentos da poupança, né? Esses são os principais rendimentos. Uma doação, por exemplo, que você recebe. Então, aí eu recebi uma doação do meu pai no valor de R$ 200 mil. Não preciso declarar, tá?
Não preciso declarar. Era apenas 40 mil e houve esse avanço aí para 200. Então, está aumentando o raio, né, de atenção aos rendimentos isentos e tributários da Receita Federal. Com isso, está facilitando para as pessoas. Imagina, Vanusa, que você recebeu uma doação de apenas 40 mil reais durante o ano passado e não está na faixa de obrigatoriedade por conta dos seus rendimentos tributáveis. Não há necessidade de declarar. Muito interessante. Já a receita bruta da atividade rural. O que acontece? Nós temos no Piauí, nosso Piauí é muito rico ali para o sul do estado, nós temos produtores rurais. O que acontece com esses produtores rurais? Eles têm um teto ali para poder começar a declarar, ou seja, ser obrigado a declarar o imposto de renda, certo? Então, passou de 142.798 para 153.199. Então, você, produtor rural aí do sul do estado, que teve um rendimento na sua pessoa física, aquela sua atividade, a venda do gado, a venda do que você plantou, superou 153 mil, procure a Contade que a gente vai te ajudar a fazer essa declaração de forma assertiva, tá bem? Aí a gente vem falando da posse ou propriedade de bens e direitos, né? E aí vem um valor bem considerável. O que acontece também? Acontece de que eu não estou nas etapas anteriores na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, só que eu tenho um imóvel no valor de 1,5 milhão. Então, eu já vou ter que declarar por esta condição. Então, se eu tenho um imóvel acima de 800 mil reais, não tive rendimentos tributáveis acima de 30 mil, não tive rendimentos isentos acima de 200 mil, e nem na minha atividade rural acima de 153, ainda assim eu vou precisar declarar, porque o meu imóvel está acima da faixa de obrigatoriedade, né? 800 mil reais é a faixa, se o meu imóvel é 1,5 milhão, portanto, eu vou ter que declarar. Quando a gente fala assim, me chama uma atenção. Porque quando a gente fala de bens e direitos, né, a gente está falando de bens e direitos. Mas, por exemplo, o que me chama a atenção nessa história ele tem que ser o total? Ou como vai ser a questão, por exemplo, eu comprei um bem e eu estou pagando as minhas parcelas, né? No caso, eu vou ter que apresentar de forma total aquele valor. O que acontece hoje quando você até pra compra... gente entender, porque às vezes perfeito. Isso é o que acontece na minha cabeça, na cabeça de milhares de pessoas, né? Perfeito. Se você tem um bem no valor de 1,5 milhão, mas que você ainda está pagando ele financiado, então ele para você ainda não é 1,5 milhão. Ele para você é apenas o que você pagou até aquela data. Por isso que a gente precisa, quando o imóvel, por exemplo, é financiado... Então, esclarecer anualmente, mesmo que aquele valor seja um valor gigantesco, sim, né? Por exemplo, você pode ter um imóvel de 1,5 milhão e este ser financiado por um dos bancos que fazem essa modalidade e você só pagou 0,5 milhão a 31 de dezembro de 2023. Portanto, ali não há a obrigatoriedade, tá certo? Nossa, que interessante. Você imagina que o que a gente está conversando aqui, para muita gente não pode ser nada, mas nesse exato momento a gente está esclarecendo algo que é dúvida. E esse é o problema, muitas vezes, de quem está mexendo com a contabilidade. É muita dúvida, porque também é muita informação. É muita informação. E por isso nós vamos ficar aqui por mais tempo, falando sobre contabilidade de forma assertiva, de forma leve e tranquila, e principalmente nesse período aí do imposto de renda, para esclarecer todas as suas dúvidas, tá bem? Vamos falar, Genilson, agora de planejamento com antecedência, que é o que nós estamos fazendo justamente hoje. Isso é um planejamento. Nós estamos entrando dentro de um planejamento onde você já começa a acertar hoje a tua contabilidade. E aí você traz todas as informações para quem já vai anotar, para quem já vai colocar lá no celular e já vai ser uma pessoa assertiva. É isso mesmo. Vamos lá. Pegue o seu telefone, tire um print dessa tela, pois nós agora vamos falar dos principais documentos que você deve ter no momento de fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, planejamento com antecedência, ele é para ocorrer durante todo o ano. Só que nesse momento, como já estamos à véspera da entrega, do início da entrega, a gente vai começar aqui pelos rendimentos. Que tipo de informe de rendimentos, Vanusa?
nós temos os rendimentos do salário que você recebe, daquele concurso que você foi ser fiscal, que você recebeu aquela diária. Ali também é um rendimento que você precisa ir atrás. Se você é doméstico, o proprietário da empresa ou o dono da casa vai te passar esses rendimentos tributáveis. O salário que você recebeu, o empresário, o lucro que você recebeu, todos esses são rendimentos. O do banco também, o que você movimentou durante o banco. Você que é proprietário de aluguel, o que você recebeu de locação, porque tem muito problema com isso, Vanusa. Demais. O que ocorre? Eu alugo o meu imóvel para a Vanusa, só que eu não esqueço de informar o contador, fazer alguma coisa do tipo, e você termina ali caindo em malha fiscal. É importante ficar atento a todos esses informes, tá? Quando a gente fala de informes também, a gente sabe se você tem uma poupança, teve um rendimento isento, apresenta para o contador, tá? Às vezes você tem aquela dúvida de informar o seguinte: ah, mas eu acredito que eu não estou dentro dessa margem. Procura um especialista. Assim ele vai, paga uma consulta com ele, não tem problema. Isso ali você fica mais tranquilo. Com certeza. E o próprio contador ali também, ele está ciente, consciente, e ele pode te ajudar e ao mesmo tempo você está ajudando esse contador. Porque o trabalho tem que ser laicar. Né? E às vezes a gente, não, eu contratei um contador, o contador vai ter que se virar. E a palavra se virar não é a palavra certa, não é a palavra-chave. Vocês vão ter que ter responsabilidade sobre essa contabilidade, né? É isso mesmo. E aí, ainda falando do planejamento, vem as dívidas e ônus. E isso, a dívidas e ônus é esse bem exemplo que eu dei agora do imóvel. É importante ter o relatório do seu financiamento, que você financiou, do 1,5 milhão, e saber o que você pagou, que só foi meio milhão. Então, eu já vou te orientar, olha, Vanusa, então ele não está dentro daquela margem de obrigatoriedade. Por isso que, às vezes, Genilson, muitas contabilidades acabam errando quando elas vão fazer essa declaração de imposto de renda. Pode também acontecer do próprio contador tá precisando de um apoio a mais, né? Porque nem tudo ele vai saber. Tem muitas coisas que você só vai aprender quando você for para a prática. Às vezes você é um contador que ainda não entrou naquele quesito, né? Tem situações que às vezes você faz uma declaração anual, quando na verdade você faz anual o que é de muitos anos ainda, o que era para ter sido feito só mensalmente. Isso, muitos contadores se perdem? É isso. Ainda temos muitos colegas que eles ainda não atentam para isso, porque às vezes, dependendo da pessoa física, como a situação de um médico, que ele atua ali com a pessoa física dele, você médico aí, observe essas questões. Se você tem uma receita na pessoa física mensal, por favor, faça seu carnê-leão, pois todas aquelas despesas que vocês utilizam para a execução da sua prestação de serviço, elas podem ser deduzidas, mas elas têm que ser feitas de forma mensal. Porque é importante, eu sempre falo para os meus clientes, a minha contabilidade não funciona se o teu administrativo não funcionar, que isso serve tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, tá? Então, essas duas precisam se conectar para que a gente possa atingir um resultado. Pronto. Se eu posso pagar 10 mil reais em 12 parcelas sem encargos, por que eu vou pagar 15 mil ao final agora da declaração, com a taxa Selic atualizada apenas em 8 parcelas? Por que eu vou sufocar o meu orçamento? E fica organizado, porque se eu comprei um bem e ele ainda está no financiamento e no final eu já fiz toda a declaração anual, eu não devo mais nada. Está tudo bem, muito bem explicado e até o final, aquele bem que valeu tanto, ele já foi todo declarado. Eu não tenho dor de cabeça. Né? Isso, porque acontece também, Vanusa, se a gente for estender aqui, nós vamos precisar da manhã toda. Mas a gente vai precisar estar falando e a gente vai mexer com isso. Eu queria que você segurasse para a gente ir falando no decorrer do tempo. Pronto. Bens e direitos. Bens e direitos são os imóveis, né? A questão da... Eu tenho uma sociedade empresária limitada, eu tenho uma sociedade com a Vanusa, eu tenho 500 mil reais no capital. Ora, então ali é um direito. Se é um direito, eu preciso declarar. E aí você precisa somar se essas participações em empresas se somam, estão dentro da margem ali de obrigatoriedade. Questão de pagamentos e doações efetuados, isso daí é muito sério, hein? É muito sério. Você vê que muitas vezes dá dor de cabeça, né? Tem gente que tá mostrando que tá ganhando, que tá tendo, mas o leão tá por fora. É verdade. Importante os pagamentos em relação à educação, saúde, previdência privada. E quando a gente fala de doação,
Um pai doa para a filha, esquece de pagar ali o ITCMD e ela não declara e ele declara. Tudo isso gera um conflito, porque a Receita Federal já vai ter a informação que o pai doou para a filha e está faltando ali o encontro da filha declarar também e pagar o ITCMD. E já tem fiscalização. Eu falo muito hoje para os clientes que nós temos uma auditora fiscal hoje chamada IA, Inteligência Artificial. Tá de olho em tudo. Tá de olho em tudo. E os demais documentos, que seriam? Os demais documentos são de dependentes, que é importante você destacar. Eu tenho 2 filhos, estuda, não estuda, como é que está funcionando isso? Pensão alimentícia, que é muito importante, né? Todos esses documentos a gente geralmente avalia de acordo com a condição dos primeiros documentos. Esses são os principais e a gente vai pedindo outros documentos no andar dessa conversa, né? Dessa leveza aí para tratar com o leão. Nossa, vai ser muito interessante no decorrer do tempo e aí a gente chama a atenção dos prazos, né? Porque isso é muito sério. Quem está isento, na verdade, aí a gente vai mostrar aí, eu queria que você explicasse para quem está ligado com o nosso programa agora. Pronto. É importante destacar, Vanusa, que alguns dos contribuintes, algumas pessoas têm direito a essa isenção, né? Por exemplo, quem tem cardiopatia... A gente nem saiba. Infelizmente, a gente já se deparou com vários casos, inclusive a gente consegue restituição dos últimos 5 anos. Por exemplo, quem fez uma cirurgia no coração e colocou uma válvula, ela ali já está dentro do escopo da legislação para isenção do imposto de renda apenas de rendimentos da aposentadoria, tá? É importante destacar isso, porque também tem a pessoa que recebe o aluguel, tem a cardiopatia grave, mas mesmo assim não tem direito à isenção. Então a gente consegue ali se deparar com alguns clientes novos sobre esses casos. Existe a cardiopatia grave, mas a pessoa ainda paga o imposto de renda. Então, ela precisa ter um laudo para apresentar para a Receita Federal e eliminar ali aquela tributação. E pode receber os últimos 5 anos, tá? Parkinson também é uma delas, né? As pessoas com Parkinson, esclerose múltipla, paralisia irreversível, cegueira total, neoplasia maligna. E dentre outras, né? Tem aí um leque de doenças que é preciso. É importante você entrar em contato com a gente se você tem alguma doença grave, para a gente poder entender e analisar os seus dados para saber se você tem isenção e, se for o caso, buscar ali essa recuperação tributária que a gente chama essa restituição dos últimos 5 anos. Vamos falar então da pensão alimentícia, que ainda é muita dor de cabeça para muitas famílias. Isso. Né? O que acontece? Nós temos aí decisões recentes, né? Alteração na legislação também recente, por isso eu reitero que precisa o profissional estar atualizado, porque o que acontece com a pensão alimentícia do direito da família, que é importante trazer isso, tá? Porque tem as pensões por morte e tem as pensões de direito de família. O que acontece? O Genilson, vou dar um exemplo bem comum para vocês, o Genilson recebe R$10.000 e tem que pagar para a Vanusa uma pensão de R$2.000. Ao final, eu declaro, pago pelos 10 mil, e ao final a Vanusa vai ter que declarar também, porque recebeu, está dentro da faixa. Sim. Vamos imaginar isso. Então, eu pagava pelo imposto de renda e Vanusa também. Então, o que aconteceu? Uma bitributação. Ora, Vanusa, se eu já pago pelos 10 mil, por que 2 mil eu vou te enviar e você ainda vai pagar desses 2 mil? Então, a Receita Federal entendeu que existia uma bitributação e que está hoje restituindo dos últimos 5 anos para quem pagou esse imposto. Algo que provavelmente muita gente nem sonha. Nem imagina. Nós tivemos um caso, Vanusa, bem recente, de mais de R$120 mil foram recuperados. De que era pago, o esposo pagava a pensão para a esposa e durante esse período todo ele tributava o imposto de renda no rendimento dele e ao repassar para ela aquela fatia que pertencia a ela por direito de família, né, ela também pagava o imposto de renda. Então, o que acontece? Ao ficarmos atentos, porque é isso que nós somos lá na Contade, atentos à alteração, nos alertou isso. A legislação chegou para a gente, fizemos ali a tratativa dessa legislação para saber se era aplicada à nossa cliente, é aplicado, e em 90 a 120 dias caiu mais de R$130 mil. Agora, veja só que interessante, ao contrário de muita gente que muitas vezes negam um pagamento, eles estavam pagando. E pagando muito bem pago um imposto que não era necessário. Somente um teria que pagar e o outro só teria que comprovar que estava recebendo. Seria mais ou menos isso, né? Isso mesmo. E com isso acontecendo, se teve o reconhecimento, mas por quê? Vejam que a contabilidade é assertiva, vejam que estavam atentos. E é isso que o contador também tem que aprender.
tem que aprender a ficar atento para não deixar com que o cliente perca dinheiro, porque ele não tem que entender tanto, ele vai passar a entender agora, através do nosso programa. Mas isso é um alerta até para o próprio cliente final poder chegar no contador e ajudar o contador. Olha, vamos observar, meu marido paga, eu também pago. Eu estava assistindo lá no programa da Vanusa, o Genilson falando algo, eu acho que eu tenho algo para receber. Quer dizer, o que não vai chegar até você precisa ser buscado. E muitas vezes só com um profissional. Só né? com um profissional, atualizado. E é importante ter essa intimidade com o contador. Sim. Às vezes até o cliente, Vanusa, tem medo do contador. E não é para ter medo, é para ser amigo, ter intimidade parceiro. com a contabilidade. Verdade. Tá? Agora chegou a hora dos prazos, né? Da entrega dessas declarações. A entrega da declaração agora inicia em 15 de março e vai até 31 de maio, tá? É importante destacar que a Receita espera receber 43 milhões de declarações. E por que a Receita tem esse dado? A Receita tem esse dado porque ela já te conhece. Ela já sabe toda a tua vida. Ela tá esperando só... É aquela mãe ela que eu falei... Ela quer que tu cresça, porque para alimentar a família inteira. Não só a tua família, mas também que o Estado, que o Brasil cresça, que a economia gire. Porque quando você está esclarecendo a tua contabilidade, você não está perdendo. Ao contrário, você está investindo. Porque quando você está ganhando muito, é tudo que você tem que querer, é o que você sempre fala. Eu sempre falo que a contagem tem que pagar 2 milhões de reais em impostos. Por quê? Porque eu já vou estar faturando 200, 300. Já imaginou? Então, quem é que não quer? Né? Eu tô bem daqui e a gente tá bem dali e assim o Brasil avança. Precisamos cumprir a legislação, Vanusa. Isso é verdade. Ou então, temos que mudar de país. Verdade. Agora, o prazo para a entrega da declaração é de 15 de março de 2024 a 31 de maio de 2024. Vamos continuar ainda falando de imposto de renda no nosso próximo bate-papo e vamos estar seguindo e mostrando que a contabilidade é muito maior do que o imposto de renda. É muito maior. De repente, você aí empreendedor, você é empresário, dona de casa, pessoas que estão assistindo o nosso programa, tem que ficar por dentro. A contabilidade, ela avança quando você está bem informado. E é isso que a gente quer, né? É isso mesmo. Aguardo vocês na próxima quinta-feira. A gente ainda vai abordar sobre imposto de renda. E depois que passar essa maré do imposto de renda, a gente vai trazer essa contabilidade leve, que eu mais gosto de fazer. Nossa. Essa consultiva. Muito bom. Genilson, é um prazer estar com você. A gente volta na próxima semana com mais um Contabilizando. Patrocínio Contade, gestão contábil e tributária. De assessoria contábil e empresarial. Atua há mais de 10 anos no mercado nacional, nas áreas de gestão fiscal e tributária, contabilidade financeira e gerencial. Somos referência na relação com clientes e colaboradores, firmados em alicerces de confiança, clareza, responsabilidade e qualidade em nosso atendimento e serviço. Sempre focados em levar a sua empresa ao pódio do sucesso. A responsabilidade de transformar conhecimentos em soluções seguras. Contade, gestão contábil e tributária. Bom, gente, eu sei que dentro do Bom Dia, no programa de entretenimento, nunca se levou tão a sério a responsabilidade com você que está do outro lado. Mulheres que estão acompanhando o nosso programa durante quase 4 anos, são milhares de mulheres que passam aqui pelo nosso Bom Dia através do empreendedorismo. E empreender é você também saber para onde é que está indo esse teu dinheiro. E se você está conseguindo trabalhar essa contabilidade também do seu dinheiro. Nós vamos estar trabalhando aqui tudo que é necessário. Dentro da contabilidade, seja pessoa física ou jurídica, você tem que entender que você não tem que parar seu negócio. Você tem que continuar e tem que crescer. E para você crescer, você tem que entender da tua contabilidade. Você não tem que ter medo. Eu vou ter medo de investir, vou parar meu negócio. Por que parar teu negócio? Você só precisa fazer a coisa certa, com as pessoas certas. Olha o que o Genilson falou. Ter um contador que verdadeiramente seja seu parceiro e não seja uma dor de cabeça para você ou para o contador, você é uma dor de cabeça.